Oi, Max do Futuro aqui. O vídeo do soco do Gojo tinha alguns problemas no cálculo, tá? E um brother lá me avisou e eu corrigi. Tá no primeiro comentário fixado os cálculos corrigidos, tá? Só pra quem quiser checar. E pra quem quiser usar de referência também com outros multiplicadores. Depois que tiver um Kokusen de novo na história, eu faço um vídeo novo corrigindo. Um vídeo novo, tá? Eu já fico por aqui. Segue o vídeo. Agora vamos ao review do capítulo 233 de Jujutsu Kaisen. A batalha decisiva na inabitada infestada de demônios Shinjuku, parte 11. Vamos começar com a nota do editor. A nota do editor fala que as mãos do demônio finalmente o alcançaram. Será que dessa vez Gojo vai chegar ao limite? E aí a gente começa com o corte do capítulo anterior. Aparentemente não foi um corte muito grave, mas os três alunos do Gojo aí, principais, eles estão com medo, né? Estão assustados. O Yuji, o cara que não desiste nunca, ele fala que ele não acabou ainda, né? E aí o Yuji fala que... E aí o Yuji fala... Eu não acho que é o Yuji que falou isso aqui não, hein? Eu não acho que é o Yuji que falou isso aqui não. Parece que a voz vem de outro lugar, a voz. Mas o que tá falando é o seguinte, que mesmo que agora que o Mahoraga se adaptou ao infinito, é agora que eles estão pareados, né? E não que o Mahoraga tá superior. E aí ele fala que mesmo que ele esteja machucado, né, ele pode rapidamente se curar. E aí a Shoko fala que não. Os ferimentos dele estão claramente demorando mais tempo para se curar. Ela fala que ela tem certeza que ele ainda consegue usar a técnica reversa, porque ele usou o vermelho, né? Mas o desempenho dele está caindo consideravelmente. E aí o Yuji fica preocupado e ela pede desculpa, né? Por ter assustado o menino. Ela fala que, mas ela para confortar ele, ela fala que provavelmente o Sukuna está passando pela mesma coisa, né? Com o dano que ele tomou no cérebro. E tem o dano do Black Flash também, né? Aparentemente ele se curou rápido, né? Ele se curou rápido aí, mas a gente não sabe quanto que ele usou, né? É possível que isso volte mais pra frente, quando ele precisar se curar de alguma coisa e não tiver o suficiente, mas é possível, seria interessante. E aí tem o narrador fala que mesmo que o oponente dele fosse, né? Fosse o cara mais forte da história, o rei das maldições, a ideia a ideia até então era impossível, né, do Gojo perder. Ninguém estava contando que ele fosse perder, porque ele estava unando aí o Sukuna. Ele fala que, mas nesse momento do corte, né, do corte no ombro, a possibilidade do Gojo perder entrou na cabeça de todo mundo. E a gente corta pro Gojo e o narrador fala, né, inclusive do próprio Gojo. O próprio Gojo pensou nisso. E aí o Gojo pensa, né, há quanto tempo que eu não sofri dano assim, né? Aí ele lembra do Toji. E o Gojo ele pensa, né, que isso é parte do jogo, né? Faz parte. Que tá na chuva para se molhar. E aí ele pensa, né? E o narrador fala, né? E ainda assim, né, mesmo com os sinais do fim tá próximo assim, né? O único pensamento que cobria ele era o sentimento de satisfação. E o narrador continua, né? E a solidão que vem com a força absoluta, né? O único que conseguia satisfazer ele agora era... E aí o Mahoraga, a gente corta pra luta, né? Essa narração provavelmente vai continuar no capítulo que vem. E aí a gente tem o Mahoraga. O Mahoraga ele toma um susto. E do nada ele toma 2 golpes do Gojo. Essa parte da adaptação é meio estranha, tá? Porque o Gojo acabou de tomar um ataque, a gente vê que quando ele toma um ataque o infinito quebra, né? Mas então, esses 2 socos no Mahoraga aqui, na verdade foram 3, né? Porque o Mahoraga toma 2 socos individuais e depois ele toma uma palma dupla na barriga, que faz ele vomitar. O Mahoraga vomitou, olha aí. O Gojo é poderoso pra cacete. Mas se ele tava sem o infinito, isso foi só com força bruta? Será? Porque o Mahoraga ele se adaptou ao azul, né? Mas deve ser o azul, deve ser a técnica de lapso, que é o azul usando daquela forma, né? Talvez o azul como reforço de ataque, ele continue funcionando normal, porque o Gojo está causando muito dano no bicho aqui, fez o bicho vomitar. Não era para ele estar sem temporariamente, mas a gente tem o efeito, né, da energia amaldiçoada se acumulando. E aí o Gojo ele recita, né? Ele recita intangível, Paramitã e pilares de luz. Esse Paramitã é um mantra budista, né? É um mantra budista que tem a ver com a iluminação e tudo mais.
E aí o Kusakabe ele fala, né? Ele tá recitando encantações, encantamentos. E aí a Shoko ela fala que ele tá tentando restaurar o desempenho dele, né? Que tava caindo. Só que porque a quantidade de energia positiva dele diminuiu, né? E aí para igualar ele adiciona o cântico, porque o cântico aumenta sempre. Aumenta sempre o resultado, né? E aí ele manda uma técnica amaldiçoada reversa. Reversão, né? Reversão de técnica amaldiçoada. E aí nisso o Sukuna é puxado pro chão. Ele puxa pro chão. Ele desaparece na sombra do Gojo. E nisso ele manda vários coelhos, né? Eu não acho que tenha diferença do coelho original, né? Porque para destruir esses daí, provavelmente eu tenho que destruir o coelho original, que é o que se espalha. O Gojo não conseguiu achar o coelho original aí. E aí ele meio que aponta pro chão, esperando o Sukuna sair da sombra dele, né? E aí ele fala que parece que o Black Flash funcionou muito bem, né? Quanto tempo mais você espera ficar descansando aí dentro, né? E aí o Gojo fala, ele atira o vermelho, ele atira no chão, o chão explode pra cima, né? Que é o que o vermelho faz. Ele explode a sombra. E aí os caras, essa parte eu não entendi direito, mas agora eu já entendi. Eles estão tipo num pátio agora. Agora tem um teto. É tipo num pátio, tem uma escada aqui, eles pulam pra frente. Tem uma cena muito engraçada do Mahoraga correndo, né? O Mahoraga correndo pra acudir o Sukuna. Porque o Gojo tá indo direto pro Sukuna aqui. E o Mahoraga correndo pra acudir o Sukuna. E a roda já gira mais uma vez. E agora já tá se adaptando ao vermelho, né? E aí o Gojo fala que o Mahoraga ele tá adaptado ao meio infinito. E ele tá na ofensiva. E ele fala que, e pra garantir que o Mahoraga não seja destruído, né? O Sukuna tá protegendo ele. E aí, enquanto isso, ele tenta fazer aberturas para ficar mais fácil para o Mahoraga atacar. E aí o Sukuna usa técnica secreta, né? Desde a época da Era Heian ali, técnica clássica de Jujutsu, ele joga um extintor de incêndio. E ele explode o extintor de incêndio para fazer uma cortina de fumaça ali, para confundir o Gojo. O infinito impede isso, de confundir o Gojo. E o Sukuna e o Mahoraga ele vem por cima. Essa parte é interessante, porque parece que o Mahoraga estava colado no teto igual uma barata, né? Tipo, o chão é lava, tá ligado? com as pernas e o braço assim, esticado, segurando em cada parede, esperando pra pular em cima do Gojo. E aí, nisso, quando o Gojo percebe o Mahoraga, né? Ele foca no Mahoraga no teto, o Sukuna entra na postura do sangue, da técnica de sangue dos Kamo. E o Chozo, ele conhece esse negócio, ele fala que não é possível, né? E aí o Sukuna atira água, ele atira a água do Max Elefante, do elefante. Nesse ponto a gente já sabe, ele estava atirando na cabeça do Gojo aqui, porque estava mirando na cabeça, né? E nisso o Gojo está se defendendo de um ataque do Mahoraga. Quer dizer que a gente consegue ver o infinito meio que quebrando. Tem umas linhas aqui, né? Quando o infinito quebra. E aí o Gojo ia tomar uma lança de água em alta pressão. É tipo aquele arrancar Findor Carias que lutou contra o Shuhei, que ele fala, cara que fala bem exata, que lutou contra o Shuhei, ele atirava esses jatos de água em alta pressão e cortava a cidade toda. Era bem maneiro. E aí o Gojo ele se defende com o braço. Ele se defende com o braço e meio que eu não sei aqui se é o infinito que voltou a tempo, porque era pra ele perder o braço aí, né? Tomando esse jato de água aí. Ou o jato de água não foi rápido o suficiente. Porque o jato de sangue dos Kamo é uma das técnicas mais rápidas do universo, né? Do universo Jujutsu. O bicho é rápido mesmo. Só que nunca dá certo, porque é letal demais em papel, né? Tudo que é letal demais no papel nunca funciona em uma luta corpo a corpo. É sempre assim, sempre assim. Toda vez que os caras tentam usar queima-roupa, o bagulho não funciona. E aí o Mahoraga ele se prepara para dar mais uma facada, o Gojo se desvia. E aí ele pensa, né? Ele não tá se dedicando só a dar suporte pro Mahoraga, né? Quando o Mahoraga ele apaga o meu infinito, aqui dá pra ver o braço, cortou o braço mesmo, dá pra ver aqui, cortou o braço mesmo. Aí ele fala que o Sukuna ele vai usar essa abertura para me atacar. Ele fala que isso quer dizer que isso é exatamente um bom e velho 2 contra 1, né? Aí o Gojo continua pensando, ele tá analisando, ele pensa, normalmente ele não deveria ser capaz de usar os Shikigamis, os poderes dos Shikigamis sem invocar eles, né? Mas como a gente viu ele usar a roda, né? É possível sim. Deve ser só por causa o Megumi não era desse nível ainda, né?
Mas o Sukuna estava usando a roda, então é possível que ele tá usando o poder do elefante aí. Aí ele pensa, ele está usando o Max Elefante para criar o ataque de sangue dos Kama, né? No mesmo estilo. Ele fala que ele é tão versátil quanto eu, né? Que o Gojo sempre se bota acima. Mesmo o lance lá quando ele tomou uma Leverage Shine a primeira vez, né? Ele tava sendo cortado todo ele pensando que a minha técnica ainda é melhor do que a do Sukuna. E aí ele fala, né? A não ser que ele aplique as 10 sombras, né? De forma externa no domínio dele, né? Separado, ele não pode usar o santuário e as 10 sombras ao mesmo tempo. Aí ele pensa, ele está usando o Shikigami além do Mahoraga, né? Agora porque a adaptação ao infinito está completa, né? Ele tem mais recursos para utilizar agora. Aí ele pensa, nesse caso, né? Deveria tomar mais tempo para se adaptar à reversão vermelha, né? Do que a técnica de Lapis. Aí ele pensa, eu prefiro isso eu prefiro isso, lutar com eles do que eu prefiro eles lutar assim, né? Todo mundo pular em cima do Gojo na porrada do que ele ficar adaptando uma por uma, que é isso que ele fala aqui. Ele prefere isso do que o Mahoraga ficar tirando as cartas dele uma por uma. E aí o Sukuna ele corta o pensamento do Gojo e ele pensa, né? Não entenda mal, isso aqui não é 2 contra 1. A gente tem mais uma vez um efeito aqui, que já foi usado antes, que é o efeito do Sukuna gastando uma quantidade absurda de energia amaldiçoada. Forma uma aura gigante aqui. Esse bagulho não é barato. Essa sombra que o Sukuna vai fazer. Ele faz o cântico Nue e Totalidade, né? E ele usa a fusão das bestas Agito, né? Das feras Agito. Eu não acho que isso seja uma técnica original das 10 sombras não, hein? Mas eu vou falar das 10 sombras no domingo. Eu na verdade tinha falado um pouco aqui, só que a primeira gravação ficou uma bosta, porque tinha gente brigando aqui na rua. É a 4ª vez que eu gravo essa porra. Então vamos lá. Vamos rápido antes que a briga recomece. Essa fera Agito, ele parece uma referência muito clara a Bleach. A Bleach, ao Ion, a Quimera Parca, que é a Quimera Ceifadora em espanhol. Quimera Parca. Em japonês, se não me engano, é fusão, fusão dos deuses assassinos, se não me engano. Ou é o deus fundido mortal das feras, alguma coisa assim, o Aion. O Aion de Bleach, em japonês. É muito parecido com o Agito aqui. Eu achei que esse Agito tinha a ver com... Eu achei que eu ia conseguir uma referência olhando o Kamen Rider Agito, né? Porque o Kamen Rider Agito ele tem um ômega no nome dele. Mas zero referência nesse caso. Zero referência, zero significado do que o Agito significa. Eu acho que é só um nome maneiro lá pro japonês, sei lá. No domingo eu vou pesquisar isso melhor. Por enquanto, só dá pra dizer que é importante lembrar aqui que o Nue aparentemente é a base desse negócio, né? Porque o Nue é a cabeça ele é a cabeça e a técnica que ele usa mais pra frente é a técnica do Nue, de eletricidade, né? A gente vê aqui. O Sukuna ele gritou, ele falou Nue e Totalidade, né? O Totalidade é os 2 cachorros. Aparentemente os pés aqui são os 2 cachorros, né? A parte de baixo, para mobilidade provavelmente. E o Nue ele tem um rabo de cobra. Eu fui pesquisar, a última vez que o Megumi usou o Nue foi na luta contra o Regis. E o Nue ainda estava com aquele rabo de coruja normal, que o Nue é uma coruja, né? Quando o Sukuna usou o Nue pela primeira vez, ele já veio com o rabo de cobra. Segundo o material suplementar do gag número 3, se o sapo morresse e o Nue morresse, o Megumi não teria como combinar os dois com totalidade, porque existem regras específicas para totalidade. E o sapo não se combina com o Nue, né? E aí, como a herança funciona, é que é uma fusão permanente, né? Você perde o Shikigami original, o negócio da herança. É diferente da fusão normal que o Megumi fez lá, que é com o sapo de asa, né? Que ele fez vários. Então, como os cachorros, quando fez a herança, né? O Megumi não tem mais como invocar o cachorro normal, sempre vem o totalidade. O Nue, desde que o Sukuna usou a herança do Nue com a cobra, o Nue já vem com o rabo de cobra. Então a fusão aqui nesse caso é do Nue e a cobra mais os 2 cachorros, né? E aí tem outras partes estranhas que a gente nunca tinha visto antes, que são as antenas que parecem ser do cervo, e esse torso com listra, que parece ser de um leopardo, né? E é feminino.
os lobos não eram femininos, né? Então é estranho isso aqui. Será que a parte do Nue, que é feminina? Não dá pra saber, né? Por enquanto, eu vou especular melhor no domingo nisso aí, pra gente tentar explicar esse negócio aí, tentar explicar ou entender melhor esse negócio. Por enquanto só dá pra dizer que o bicho é muito maneiro aí. O bicho é muito maneiro, ele parece o Aion de Bleach, mas ele é diferente o suficiente pra ser único. Aqui com o Jujutsu. E aí o Sukuna fala, né, que são 3 contra 1 na verdade. E aí o Gojo ele manda uma piadinha que o Sukuna parece um garoto perdido alienígena, né, junto com os homens de preto aí. Até o Sukuna achou graça, que ele dá uma risadinha. E aí começa a porradaria. A gente vê, eu tenho o que esse Nue faz. Aparentemente ele começa a carregar eletricidade, né? Tipo o Killua. E aí ele usa super velocidade mais pra frente. Pelo menos foi isso que eu entendi, porque ele estava mais distante possível. O Gojo, eu acho que ele ia pra cima pra destruir o Nue, porque ele começa a usar essa super velocidade. Mas ele tem que lidar com o Mahoraga primeiro. O Mahoraga manda uma facada. E aí o Gojo ele se desvia no ar. Nisso que ele faz a sombra, a gente tem um momento Rock Lee aqui e o Sukuna ele sai da sombra do Gojo. Vocês lembram, né? Da Lotus. É a dança da Lotus? É o começo da Lotus primária, né? A Lotus primária, isso. Que o Rock Lee ele aparece atrás do Sasuke. Logo pra mandar a Lotus primária. Esse painel do Sukuna saindo na sombra do Gojo é muito foda, muito foda. E ele já vem preparando o jato de água do Max Elefante saindo da sombra do Gojo. O Gojo consegue se desviar, ele já vira no ar, ele manda pra baixo com um socão no Sukuna pra acertar na sombra, né? Só que o Sukuna saiu da sombra antes. E esse soco com esse desvio já serviu para se desviar da facada do Mahoraga, da segunda facada do Mahoraga. O Sukuna ele pula para trás, o Mahoraga já vem para cima com o segundo soco, com a outra mão, né? A outra mão que a primeira mão estava presa no chão. E nisso o Nue, o Agito, né? O Agito, na verdade, o Agito. Ele aparece atrás do Gojo com a super velocidade. Provavelmente para vir eletrocutar o Gojo. É um lance meio Killua aqui. Ele meio que tá usando um poder meio que igual ao do Killua. Só que o Gojo ele pula para trás. E parece que o Nue ele acertou o Mahoraga nesse caso. Parece que ele veio que acertou o Mahoraga. E aí o Gojo alinhou os dois caras, alinhou os dois Shikigami. E ele manda um vermelho, a queima-roupa. Bam, ele manda um vermelho. Acertou os dois. Na verdade o Mahoraga tomou o dano maior, né? Só que o Mahoraga ele dispersa o dano. E o Gojo ele pensa, né? Foi efetivo, mas quase não causou dano, né? Porque o meu desempenho, não só porque o meu desempenho tá declinando, né? Tá caindo, mas porque ele tomou um tiro do azul. Ele só tomou um tiro do azul, né? A queima-roupa. Aí ele pensa, isso quer dizer que ou a adaptação é gradual, em vez de um binário 0 e 100, né? Ele está especulando aí. Mas por enquanto eu acho que são as duas. Talvez o Mahoraga normal não funcione dessa forma. O Mahoraga básico, né? Mas quando ele está domado, ele tem que funcionar de forma eficiente assim, porque a adaptação gradual ela é muito mais útil para quem usa só a roda, a adaptação gradual. Enquanto a adaptação binária, ela é mais útil para o Mahoraga sozinho. Ele tomar dano e se adaptar, entendeu? E para o usuário que está só usando a roda, a adaptação gradual é melhor. Que o usuário pode se esconder nas sombras, ele pode ficar fugindo e tudo mais. O Mahoraga normal ele não vai ficar fugindo, porque ele é meio que um bicho automático. E aí o Gojo pensa, né? Isso quer dizer que eu vou ter que derrotar o Mahoraga com um tiro só. Eu vou ter que usar aquilo. E aí ele pensa, né? Aquilo entre aspas, né? Aí ele pensa que além do tempo de carga ser altíssimo, né? O Sukuna tá com a guarda alta, né? Nesse caso. E aí ele pensa, o fato é que eles estão tentando diminuir a distância entre a gente e vão continuar a atacar agressivamente, né? Em vez de tentar se adaptar ao meu vermelho. Essa é a prova disso. Eles querem evitar se adaptar ao vermelho aí nesse caso. Será que tem algum limite? Será que o Mahoraga... Porque
O Juan comentou isso aí uma vez. Como se o Mahoraga fosse tipo um disco rígido, né? Com todas as adaptações ao longo das eras. De tudo que a família Zenin tem das guerras anteriores, né? Isso tornaria o Mahoraga um dos bichos mais roubados do universo, né? Principalmente para pesquisa. Para um cara pesquisador tipo o Kenjaku. Mas o Kenjaku nunca tomou muito interesse nessa parada. Foi o Sukuna que tomou interesse nessa parada. Então talvez tenha um limite. Será que para ele pegar uma adaptação nova, ele tem que esquecendo adaptações antigas? Será? Seria interessante, um pouco mais equilibrado, né? Pra esse bicho roubadíssimo. E aí o Gojo pensa, isso quer dizer que eu não tenho outra escolha. Eu vou ter que utilizar essa técnica. A minha técnica ilimitada do vazio. Aqui ele usa, né, My Unlimited Hollow Technique, mas o Hollow Technique ele está separado do Unlimited. Então não é uma técnica do vazio ilimitado, é uma técnica ilimitada do vazio. É uma técnica ilimitada do vazio, entendeu? É mais de uma... A quantidade está ilimitada. Não é uma técnica do ilimitado. Essa tradução é esquisita. Essa tradução é esquisita. O que eu pensei aqui foi a mesma coisa que o Kenjaku, que o Kenjaku consegue fazer uns mini Uzumaki. Eu pensei nisso aqui. Tipo quando... Primeiro eu pensei no Unlimited Blade Works da série Fate, né? Da franquia Fate. O Unlimited Blade Works é a realidade infinita de espadas. Em vez do cara fazer uma espada, ele faz infinitas. Faz um campo de espada infinito. Estava pensando que isso aqui seja um lance meio parecido. Porque pelo que o Gojo falou aqui, ele entendeu que a estratégia dos caras aqui, né? É tirar os caras gangar nele a curta distância e o Sukuna fica a média distância ali pra matar ele. Pra impedir ele de atacar. E aí, o que eu pensei aqui, né? Já que ele vai usar isso aqui é meio que um lance de aquela granada, daquele explosivo espalhado, tá ligado? Já que os caras querem ficar perto, ele vai semear a atmosfera ao redor com explosivos aqui. No caso, vários vazios, né? Vários vazios. Seria interessante isso aí, pra transformar os caras em queijo suíço. Fazer vários buraquinhos. Fazer vários mini... Tipo o Hellzone Grenade do Piccolo. Que ele faz várias... Ele atira várias aquelas bolinhas, ele faz várias assim pra tentar esmagar o cara. Explodir o cara. Não tem pra onde correr nesse caso, né? Seria interessante isso aqui. Na verdade eu queria que fosse uma técnica de melhoramento corporal pro Gojo terminar esse cara na porrada. Mas ele tá, aparentemente só com a força física, ele tá fazendo o Mahoraga vomitar. Então não sei o que vai ser essa técnica não. É meio difícil predicar Jujutsu, né? A gente se diverte predicando, mas o Geg sempre surpreende. Sempre surpreende aí. Então, eu queria que essa técnica do infinito ilimitado fosse algo mais parecido. Talvez se ele conseguisse expandir, né? Expandir o ilimitado dele, assim. Fazer tipo uma super amplificação de domínio. Mas eu acho que não vai funcionar não. Vamos ver. Então pode ser a lance da granada, né? Da granada a granada espalhada. Já que os caras querem vir pra cima dele, ele vai... Já que para não precisar mirar, ele vai encher o ar de mini hollow purples aí, de mini roxos aí, mini vazios. Seria interessante. Mas por enquanto a gente fica por aqui. Eu gostei bastante desse capítulo. Esses capítulos de Shikigami são sempre interessantes. A luta da Yorozu foi boa. Apesar da Yorozu ser meio chata, a luta foi boa. A técnica dela era boa também. Eu gosto do Sukuna usando o Shikigami. O que me deixa mais hypado para quando o Megumi voltar, né? Porque a interpretação do Megumi vai ser diferente. Principalmente porque esse Agito aí não deve ser... Esse Agito não deve ser uma técnica original das 10 sombras. Isso deve ser uma mistura nova que o Sukuna fez. Porque vocês lembram que eu não sei se o Geg explica isso no mangá, não lembro, mas no material suplementar ele fala isso, né? Que aquele sapo de asa foi uma coisa que o Megumi fez baseado nas 10 sombras só, mas é uma técnica original do Megumi. Então não conta, então eles podem ser destruídos à vontade, porque é só um Shikigami normal de sombras.
A maioria dos feiticeiros normais pode usar Shikigamis normais, né? Inclusive o Gojo fala que até o Yuji poderia, né? Shikigami normal. A diferença é que as 10 sombras ela permite que o usuário faça Shikigami sem precisar daqueles talismã, daquelas coisas, só com a sombra mesmo. E ela já vem com 10 Shikigamis prontos, né? Shikigamis prontos ali. E com suas próprias mecânicas. Mas o Megumi, inclusive, conseguia fazer clone das sombras, né? Conseguia fazer uns clones das sombras também. Quem funcionava de forma independente. E aí o capítulo termina com a nota do editor falando que dentro desse sorriso existe um plano secreto, né? O sorriso do Gojo. E é aqui que a gente fica. A gente fica por aqui. Vocês dizem aí o que vocês acharam do capítulo. E o que vocês acham que esse Shikigami é formado de? Porque essa parte... Será? A gente não viu o Sukuna utilizar... Se eu não me engano, a gente não viu o Sukuna utilizar a totalidade dos lobos, né? Será que ele utilizou? Não lembro. Dele usar os lobos materializados, né? Porque a parte do torso dos seus lobos é meio esquisita. Porque os lobos não tinha, os lobos não eram fêmeas, cara. É meio estranho essa parte da fêmea aí. É possível que seja o Nui. É possível que seja o Nui. E o que vocês acham também que essa técnica é limitada do Gojo, hein? Deem seus palpites aí. Pode citar outros animes também. Pode citar outros animes. Tem o lance até aquele Deadpool do My Hero Academia fez um desses também, né? Só que o que era ilimitado era os clones dele, né? Era os clones dele. Não era... inclusive a referência lá era o de Fate, né? Do Unlimited Blade Works. Só que ele fez era o Unlimited Twice lá. Ele fez vários clones dele. Mas a gente fica por aqui. Até a próxima, galera. Se você curtiu, deixa um like aí que me ajuda bastante. Considere se inscrever também, eu estou aqui toda semana. Tem outros tipos de conteúdo de Jujutsu. Tem conteúdo curtinho, tem conteúdo mais longo, tem teoria, tem especulação, tem linha do tempo. E tem explicações também. Na medida do possível eu tendo a devagar, porque eu acabo fazendo teoria em cima da teoria. Mas é isso, a gente fica por aqui. Tchau, tchau, galera.